espaço. Boa noite a todos, assistentes que nos assistem, internautas. Dando início aqui, expediente da Câmara Municipal de Valença, reunião ordinária número 70 de 2018, de 29 de novembro de 2018. Presença dos senhores vereadores. Doutor Saulo. David Nogueira. Fabiane Vasconcelos, presente. Fábio Antônio Pires Jorge, está na casa. Marcelo Moreira de Oliveira, justificado. Marcos da Silva Marques. Michele Vieira Cabral. Paulo Celso Alves Pena. Chegando. Pedro Paulo Magalhães Graça. Rafael de Oliveira Tavares. Saulo de Tarso Correia, justificado. Silvio Rogério Furtado da Graça. Quero aqui estar convidando o vereador Silvio Graça para estar fazendo a leitura da sessão ordinária de hoje. Compôs essa mesa. Dispensa da leitura da ata da sessão ordinária do dia 27 de novembro de 2018 e aprovação da mesa. Leitura de ofícios e correspondências. Ofício número 013 de 2018. Gabinete do vereador Marcelo Moreira de Oliveira, Marcelo de Santa Isabel. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara. Saulo de Tarso Pereira Correia da Silva, justificativa. Apresento. Senhor presidente, venho por meio deste justificar a minha ausência pela sessão ordinária a ser realizada hoje, dia 29, nesta Casa Legislativa. A referida ausência ocorre por estar participando da Convenção Nacional do PMB, Partido da Mulher Brasileira, no dia 29 a 30, corrente mês da cidade do Rio de Janeiro, como comprova o convite em anexo. Solicito que a justificativa conste em ata. Sem mais, para o momento, apresento o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Marcelo Moreira de Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Valença, vereador Saulo de Tarso Pereira Correia da Silva. Michele Vieira Cabral da Silva, vereadora desta casa, vem à presença de Vossa Senhoria justificar sua ausência na sessão ordinária a ser realizada nesta data por problemas de saúde, sendo que se apresenta para o momento renovam e mais elevados votos de estima, consideração e apreço. Atenciosamente, Walter Luiz Tavares. Convite, vai. Convite. O comandante do 1º Esquadrão de Cavalaria Leve, Esquadrão Tenente Amaro, Major Rafael Barbosa Oliveira Pereira, tem a honra de convidar Vossas Senhorias e digníssimas famílias para a solenidade em comemoração ao 105º aniversário da criação da única unidade de cavalaria do Exército Brasileiro e participar da Segunda Guerra Mundial e na concepção leve aeromóvel. Que dia que é? 2 e 6 de dezembro. Ah, tá bom. Nos dias 2 e 6 de dezembro. Leitura de pareceres.
Matéria, projeto de lei ordinária número 031/2018, autor vereador David Barbosa Nogueira, relator Pedro Paulo Magalhães Graça, vereador membro Fábio Antônio Pires Jorge, Marco da Silva Marques, Marquinhos da Saúde. Emenda. Obriga as concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica a disponibilizarem os valores arrecadados e repassados à Prefeitura Municipal de Valença referentes à contribuição para custeio de serviço de iluminação pública previsto no artigo 149-A da Constituição Federal. Relatório. Trata-se de projeto de lei ordinária de autoria do vereador David Barbosa Nogueira, nos termos da ementa acima citada. Busca o presente projeto a obrigatoriedade de as concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica divulgarem em seus sítios eletrônicos os valores totais arrecadados e repassados para a Prefeitura. Sustenta que os consumidores de energia elétrica, apesar de pagarem pelo serviço de iluminação pública, nas faturas cobradas pelas distribuidoras, não têm acesso aos valores totais arrecadados e repassados e que dificultaria a cobrança de um serviço de melhor qualidade junto à Prefeitura. A publicidade dos valores propiciaria uma desejável transparência que deve pautar os processos públicos, além de fornecer mais de uma ferramenta aos contribuintes na cobrança de iluminação pública de qualidade. Parecer. Tendo a Comissão Permanente de Justiça e Redação analisado o projeto de lei apresentado pelo Legislativo e exarado parecer favorável, considerando o projeto formalmente e materialmente constitucional, legal e jurídico, não havendo obstáculos à regular tramitação. Sendo certo que a presente não apresenta qualquer forma de ônus aos cofres públicos, apresentamos uma emenda ao artigo 1º simplesmente por entendermos que, por se tratar de uma lei municipal com obrigatoriedade apenas municipal, o texto a seguir é mais coerente. Artigo 1º. As concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica deverão disponibilizar em seus sítios eletrônicos os valores arrecadados nas faturas de energia elétrica e repassados à Prefeitura Municipal, referentes à contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública previsto no artigo 149-A da Constituição Federal. Apresentamos ainda a emenda aditiva indicada pelo vereador Marcos da Silva Marques, remunerando o artigo 2º para o 3º nas seguintes termos. Artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. As concessionárias permissionárias de distribuição de energia elétrica deverão disponibilizar em seus sítios eletrônicos os valores arrecadados nas faturas de energia elétrica e repassados à Prefeitura Municipal, referente à contribuição para custeio de serviço de iluminação no distrito e sede, discriminando as taxas praticadas e arrecadadas, bem como a diferenciação entre comercial e residencial. Nesse sentido, e no melhor entendimento de realmente assegurar o cumprimento dos dispositivos legais, com as deficiências e passando ao voto. Voto. Considerando, portanto, o atendimento dos fundamentos legais, esta comissão, na pessoa do seu relator, resolve exorar parecer de forma regular a tramitação do presente projeto de lei, sugerindo a aprovação com alteração proposta. Sala das comissões, 6 de setembro, vereador Pedro Paulo Magalhães Graça, relator, vereador Fábio Antônio Pires Jorge, membro, vereador Marcos da Silva Marques, membro. Coloca em primeira discussão para o dia 4 de dezembro de 2018. Leitura dos requerimentos. Requerimento número 368/2018. O vereador, com assento nesta Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o artigo 123 do Regimento Interno, requer a Polícia Rodoviária do Estado do Rio de Janeiro, Rodovia Lúcio Meira, 47.000, Minuano, Barra do Piraí, RJ, informações sobre a fiscalização do cumprimento de medidas de passagem sobre a Ponte do Zingano, que liga o distrito de Barão de Paranã ao município de Vassouras, no estado do Rio de Janeiro. Justificativa. No ano de 2017, houve uma interdição da ponte e uma das prerrogativas para a reabertura seria a limitação e a largura e altura dos veículos de grandes portes. O DR e o governo do estado fizeram as obras, porém, por conta de vandalismo, a falta de fiscalização, os caminhões já quebraram as laterais, a parte superior, conforme foto em anexo. Pedimos que haja incentivo para que
o deliberado judicialmente seja cumprido. Sala de Sessões, 29 de novembro de 2018. Professor Rafael de Oliveira Tavares, vereador professor Rafael. Em discussão. Endossando o que foi pactuado na última sessão, o vereador David fez com maestria a cobrança da melhoria. Eu fiz a cobrança da fiscalização por conta das forças específicas do governo do Estado. Vamos dar um tempo, até porque é um governo de transição, e aí, caso isso não ocorra, a gente vai ter que apelar ao Poder Judiciário para que cobre o Executivo Estadual sobre essa questão da ponte do desengano. Conforme eu disse na minha live, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso, podemos pecar por excesso, mas nunca por omissão. Então você, morador de Barão de Chuparanã, está aí o nosso requerimento para a gente evitar o pior de novo na ponte do desengano. E eu peço aos nossos pares a aprovação do nosso requerimento. Obrigado, presidenta. Em votação, os vereadores que permanecerem como estão, aprovado. Leitura das indicações. Indicação número 499, 2018. O vereador signatário com assento nesta Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere no artigo 123 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, que seja enviado ao excelentíssimo senhor Luiz Fernando Furtado da Graça, digníssimo prefeito municipal de Valença, indicando-lhe que o Poder Executivo viabilize, através do departamento competente, que seja realizado a pintura de uma faixa de pedestre na rua Castro Alves, ao lado da Casa de Saúde do Idoso, no bairro Centro. Justificativa. Tal indicação se faz necessária devido ao tráfego daquela rua transversal de centenas de pessoas com mobilidade reduzida, sendo de suma importância para a mobilidade urbana e para o bem-estar das pessoas, principalmente das mais idosas. A faixa de pedestre trará maior segurança aos transuentes. Sala de Sessões, 27 de novembro de 2018. Rafael de Oliveira Tavares, professor Rafael. Após a leitura das indicações e requerimentos, que seja deferido e solicitada a diretoria da Câmara, que encaminhe aos órgãos competentes. Passamos agora ao uso da tribuna pelos senhores vereadores. O primeiro a fazer uso da tribuna, professor Rafael. Presidenta, eu não vou usar a tribuna não, mas eu vou convidar você que está me assistindo, eu vou fazer uma live falando sobre esse absurdo que aqueles bandidos têm um indulto de Natal. Hoje o Supremo Tribunal Federal está aprovando e eles estão concordando com a permanência do indulto de Natal. Então o bandido que está preso, ele vai poder ir para o Natal para poder assassinar, para poder matar, graças ao Supremo Tribunal Federal. Mas é natural isso. A gente espera que a partir do ano que vem isso termine. Então eu vou falar sobre a questão do indulto de Natal, vou falar sobre a prisão do governador Pezão, um fato triste para o estado do Rio de Janeiro. Dos últimos 20 anos, 4 governadores foram presos. Vou falar sobre isso, vou falar sobre os meus requerimentos. Então você que quiser assistir, quiser conversar comigo, eu vou estar fazendo a minha live e hoje eu não vou usar a tribuna não. Obrigado, presidente. Então são as minhas considerações para não usar a tribuna hoje. Eu não vou usar a tribuna, doutor Saulo. Eu só queria justificar aqui minha ausência ontem na sessão solene, que eu tive que fazer uma revisão da minha cirurgia aqui no Rio de Janeiro e não deu para mim chegar a tempo de participar da sessão. Só isso, obrigado. Silvio Graça. Presidente, também não vou usar a tribuna, mas gostaria de comentar em relação ao projeto de lei do vereador David, em relação à nossa taxa de iluminação, David. Desde que entrei nessa casa, era da gente ter a criação dessa taxa de iluminação pública. A gente foi verificar, não é? Quando ela foi criada em 2002, dentro da sua legalidade, lógico, a gente sempre indagou, não é? Nós sempre indagamos. Poxa vida, a taxa de iluminação pública
ela é cobrada, né, e descontada diretamente na fonte, né, do cidadão. Então, o cidadão paga essa taxa de iluminação pública obrigatoriamente, né? Ele é obrigado a pagar. Se ele tem um poste em frente à sua casa ou não tendo, ele paga essa taxa de iluminação pública. E para que serve essa taxa de iluminação pública? Está lá na lei, né? Taxa de iluminação pública, ela é cobrada para fazer a manutenção da iluminação pública, né? Ou seja, lâmpadas, braços, fotosselas e pequenas extensões. Essa é a taxa de iluminação. Para que esse dinheiro arrecadado é para isso, dentro do município de Valença. Só que nunca foi feito isso, não é? Desde a sua criação, ela foi abatida na taxa de iluminação que o município paga. Não é? Eu sempre cobrei que é uma bitributação, não é? Porque a taxa de a iluminação pública da rua, nós já pagamos nos nossos impostos, certo? Nós já pagamos nos nossos impostos do dia a dia. Então, não é com a taxa de iluminação pública que nós temos que pagar a iluminação pública. Então, é bitributação. Agora que o Tribunal de Contas, né, acordou por isso e obrigou o município a criar uma conta específica, vereador Pedro, para a taxa de iluminação pública. Então, vai se arrecadar aqui hoje, mais ou menos no município de Valença, pela quantidade de casas, que nós estamos tendo aí 35, 36 mil residências, vai se arrecadar cerca de 400, 500 mil reais mês. Então, esse recurso é para comprar lâmpada, né, para se pagar a firma que faz a manutenção de iluminação, e aqui do vereador David cobra, né, com muito mais eficiência. Né? E pequenas extensões, o vereador Marquinhos tem aqui várias reivindicações. Então, o município, às vezes, não pode justificar, né, a compra por exemplo, lá em Conservatória, que liga ali aquela rua que vai até o asfalto, no Santa Cruz, são lá quase 20 postes. Né? Quer dizer, esse recurso é para isso, especificamente para isso. Né? Então, agora, com o seu projeto de lei, com essa exigência do Tribunal de Contas, nós podemos acompanhar essa conta e poder realmente cobrar do município que esse dinheiro seja, né, colocado, aplicado devidamente naquilo que foi criado a lei e aprovado nesta casa. Obrigado, presidente. Presidente, só para complementar a palavra do vereador Silvio, esse projeto de lei, Silvio, eu vi ele já sendo aplicado em algumas outras cidades, e aí seria interessante depois até recomendar para que a LERJ possa obrigar que seja feito em todas as cidades do estado do Rio de Janeiro, porque a gente não tem noção da base de cálculo. É mais ou menos como aquela retenção, Silvio, do ICMS que a gente estava falando hoje. Se o cara chegar para você e falar, olha, a Light chegar e falar, a gente arrecadou 10 de iluminação pública, você não tem a base para confrontar os dados. Então, quando você tem esse projeto de lei, visa isso. Você ter a base, porque com a base de cálculo você vai poder confrontar os dados, vai melhorar os dados da planta baixa do município e você pode planejar as ações, igual você está falando do Fundo Único de Iluminação Pública. Então, acho que assim, tendo os instrumentos, a gente consegue ter aí, Pedro, organizando isso tudo, para fazer um plano municipal de iluminação pública, com metas factíveis, para ver locais que são de extrema necessidade, que prescindem de ficar de segurança, periferia principalmente, onde viram lugares muito escuros, que viram pontos de uso de drogas, ponto de ato libidinoso. Então, a gente pode propor isso também ao município, nessa participação de criar, junto com esse fundo, a obrigatoriedade da disponibilização dos dados, e aí a Light vai mandar a metodologia. Aí eu acho que teve uma emenda do Marquinhos que fala a diferenciação da taxa do comércio, da taxa da pessoa física, e aí você consegue ter uma organização melhor, você consegue enxergar o que é aquilo ali, né? Porque igual o senhor falou, olha a estimativa de valores. E aí aquilo você entra na sua receita, você faz receita de uma forma inteligente. E vai provocar também, presidente, uma situação seguinte. Você nunca sabe quanto que se paga de energia no município de Valença. Quanto que é a conta da Light hoje? A gente sabe a nossa casa, não é? Se a gente gastou 150, opa, estou gastando demais. Eu preciso economizar energia. Como é que eu vou economizar energia? Eu vou trocar as lâmpadas, botar a lâmpada de LED, aquela coisa, usa. Então a gente nunca sabe hoje quanto que é a conta da energia. Simplesmente vai lá e paga. Né? Então hoje, mediante dessa situação, não vamos poder saber.
quanto que se paga, né, iluminação pública nas ruas, quanto que se paga nos prédios, quantas contas realmente nós temos, e um controle maior. Né? Nós temos que fazer a nossa economia mediante dessa situação. A gente veio hoje, que eu falo sempre com o Fernandinho, eu naquela quadra lá da rodoviária, por várias vezes, quando fui secretário, por várias vezes, né, eu parava o carro ali 10 horas da noite, eu ia lá e pagava a quadra 10 horas da noite. Né? E a quadra dorme ligada. Fernandinho, pega o guarda municipal, vai lá, faz assim. Ela fica de 10 horas da noite até no outro dia, 6 horas da manhã, com todos os refletores ligados. Só para finalizar, presidente, vou dar mais um exemplo aqui. A praça lá do São José das Palmeiras, a gente sempre faz todo ano lá alguns eventos lá e tal. A praça tem um relógio dentro da praça. E aquele relógio fica girando 24 horas ali. E aí a gente não sabe quem paga, se é a prefeitura, se não paga, se não paga. Aí uma engenheira elétrica, coisa que também não tem, 2 engenheiros que não tem na prefeitura, que são imprescindíveis hoje em dia, o de trânsito e o engenheiro elétrico. A prefeitura não tem o engenheiro elétrico. Ela falou, mas você tem a planta de eletricidade da praça? Não tem. Então fica aquilo ali rodando, puxando energia, provavelmente o município está pagando. E aí ela falou, isso aqui em Vassouras, a Praça Central de Vassouras, é da rua, paga pela iluminação pública. A do Jardim Valença também é a mesma situação, você tem que puxar da fiação de 220 da rua, e a Light faz isso. É só você ter o projeto e entrar lá. Então, esse tipo de coisa que a gente pode aí melhorar com esses dados aí da iluminação pública, diminuir gasto e indiretamente aumentar a receita. O vereador concede uma parte, falando sobre essa questão de iluminação pública. Eu fiz um requerimento para a prefeitura pedindo quanto que ela gasta com luz, com telefone e com combustível. E o maior gasto que os prédios públicos têm é a luz. São mais de R$1 milhão ano só de conta de luz. Então, até para a gente poder botar no próprio equilíbrio financeiro, quanto que se tem de despesa, quanto que se tem de receita e quanto que se pode ser feito de investimento. Então, eu acho que a lei do vereador David vai ao encontro da tua fala do ponto de vista de planejamento estratégico de política pública no município de Valença. Então, só essa contribuição. Agora, do Cambota, não tem nem onde ligar e desligar, no fio desencapado. Você tem que encostar lá e lá. Do Cambota, nem essa questão tem. Aí morre um lá eletrocutado e nós vamos botar a culpa no vereador ainda. Aí os filhos do desastre ficam como? Obrigado. Eu também não sei por que a taxa de iluminação pública, se é uma taxa de iluminação pública para toda a cidade, para o município todo, eu não sei porque o comércio e as casas, essa diferença toda de preço. Se é taxa, por que não é tudo igual também? Acho que teria que ser tudo igual. Por que não é tudo igual? E outra coisa também, não sei como é que a prefeitura paga a taxa de iluminação desse esporte, porque a prefeitura paga a Light, da iluminação. E a prefeitura, e quanto que a Light paga a prefeitura para esse esporte na cidade, que muito atrapalha em muitos lugares aí, querendo que troca de poste, que é uma vergonha, que você não consegue trocar um poste. Às vezes um poste está em frente de uma garagem de uma família, você vai lá, você pede, você tem que pagar para tirar aquele poste. Então eu acho que tinha que arrumar um jeito também da Light pagar alguma coisa no município, porque e outra coisa também, a Light também é sobre essas lâmpadas acesas. Você vê muitas lâmpadas acesas no nosso município, da cidade aqui, acesa 24 horas por dia. Não sei porquê, não sei se como é que é pago por lâmpada. Se ela quer o preço é um só, já sabe quanto gasta numa lâmpada, e se essas lâmpadas que estão acesas o dia todo pagam o mesmo valor? Então eu acho que tinha que criar uma taxa também para a prefeitura, para a Light também pagar o município, aproveitar e ver isso aí também, porque só ela receber, eu acho que não é certo, entendeu? Então eu acho que a Light também tinha que pagar o município, ou ela tinha que fazer a manutenção dessas lâmpadas na cidade também. Obrigado. Obrigado, vereador Celcinho. Obrigado, vereador Silvio Graça. Próximo a fazer uso da tribuna, vereador David Nogueira. Presidente, não vou fazer uso da tribuna hoje, mas quero registrar que estive hoje com o gerente da Caixa Econômica Federal, João Beto Forte, que é filho de Valença, né, que a gente usa esse termo aqui para as pessoas de Valença que são destacados galgam posições aí fora da cidade, e estava fora, assumiu a gerência geral da Caixa Econômica da cidade de Valença e tem sido
um empreendedor que visa muito além só da função típica dele ali na Caixa Econômica. O João Beto tem trabalhado políticas de melhoramento do sistema público e financeiro entre prefeituras, sistema previdenciário e a Caixa Econômica. E uma dessas ações feita em parceria, está aqui na minha mão, ela deu frutos da certidão de regularidade do Fundo de Garantia do servidor da Prefeitura. Essa certidão de regularidade fiscal é talvez uma das mais difíceis de ser alcançada. Estou destacando isso hoje, depois vou até dar medalha de honra ao mérito, eu não sei qual vai ser a melhor adequada, porque tentei isso exaustivamente em 2008, quando fui secretário de administração, e vi o quanto é difícil você ter uma certidão dessa de fundo de garantia, porque ela visa regulamentar o fundo de garantia do servidor público, que trabalhou antes do concurso de 2000, que na época não tinha controle nenhum, era muita coisa no papel. Pessoal de 70, 70 e poucos, 80, 90, até 2000 na hora do concurso, antes do concurso, era uma coisa que você não tinha muita controle mesmo, era feito de uma forma muito incipiente. E aquilo ocasionou nas certidões do CALC, que a gente vê hoje aí que a prefeitura já está aí quase 10 anos sem conseguir um CALC. E essa, para mim, era uma das certidões mais difíceis, e essa parceria aí com o João Beto, que é o diretor-geral da Caixa Econômica Federal, proporcionou a individualização. Eles foram até São Paulo, conversaram por Skype, utilizaram desses instrumentos modernos aí, que a gente vem falando aqui, que a prefeitura tem que investir mais, e aí estão com essa certidão aqui. Com isso, eu acredito que a prefeitura dá mais 150 mil passos e para alcançar o CALC aí, que aí a gente acha que as coisas podem melhorar consideravelmente. Então, quero registrar os parabéns aqui à Caixa Econômica Federal, a Denise, que é a secretária de administração, ao prefeito, a toda a equipe técnica dele, que isso aqui é muito importante, esse papel que parece simples, mas é de uma importância enorme aí para a prefeitura. Obrigado, vereador David. Fabiane Vasconcelos. Vereador Fábio Antônio. Vereador Marcelo não se encontra. Marquinho. Vereadora Michele também não se encontra. Vereador Celcinho do Barro. Vereador Pedro Graça. Senhor presidente, senhores da mesa, demais companheiros, assistência. Senhor presidente, eu não poderia deixar de vir aqui nessa tribuna hoje e comentar ao nosso evento de ontem, lá no Palmeira Imperial, onde foram entregues títulos de cidadão, moção de aplauso e outros. E eu quero destacar aqui, senhor presidente, a presença maciça das pessoas lá lá no Palmeira Imperial, pessoas de vários segmentos da nossa sociedade, e todos, professor Rafael, todos ali com muita alegria e com muita vontade de receber aquilo que foi ofertado de cada um de nós aqui. E aquilo, David, olhando aquelas pessoas ali, todas satisfeitas, esperando a entrega daqueles títulos, aquilo demonstrou que a política de Valença e essa casa aqui está no caminho certo. Porque se nós não estivéssemos no caminho certo, senhor, ninguém ia lá não. Que foi lá receber, o que foi receber lá um papel. No fundo, um papel lá de um simbolismo. Mas é importante porque nós somos importantes para eles também. Isso, presidente, eu quero deixar aqui claro, apesar de toda a tempestade que assola esse país e o nosso Estado, a nossa Valença e essa casa aqui vem fazendo o seu trabalho com muita dignidade. E ontem eu fiquei muito feliz de ver a pessoa do mais humilde ao médico renomado, que saiu lá do Rio de Janeiro e veio receber aqui um título, ao escritor, se for o Marquinho ou o Marcelo. Então nós vimos dar pessoas de todo tipo, esperando ansiosamente para receber essa homenagem. Então, senhor presidente, fica aqui esse registro, fica aqui o agradecimento à Vossa Excelência pela competência, pela elegância,
pelo dinamismo que Vossa Excelência toca essa casa. E fica aqui também aos meus pares uma alegria imensa de estar com vocês, de poder dizer que sou vereador, estou vereador com vocês, com muita honra, com muita alegria, porque aqui só tem pessoas de bem, procurando sempre o melhor para o nosso município de Valença. Então, mais uma vez, agradeço a Deus por viver esse momento e estar com vocês, trabalhando junto, e principalmente ser, vamos dizer assim, membro dessa casa onde Vossa Excelência fez um grande trabalho. Obrigado, presidente. Presidente, se você me concede uma pequena parte, só tenho que falar mais uma coisinha, vereador Pedro. Agradecer também a parceria, né, do Hotel Palmeira Imperial, né, que mais uma vez, é o segundo ano, né, que nós fazemos a cerimônia na sessão solene lá, e eles foram parceiros, né, junto com a Câmara e o pessoal que trabalhou lá ontem. Então é isso, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer aqui ao vereador Pedro Graça, o título de cidadão valençano. Cheguei em Valença em 1977, me formei aqui em 1982, criei meus filhos aqui, e desses 4 filhos que eu tive, 3 são médicos, um está nos Estados Unidos, e não veio, já tem uns 11 anos que não vem para Valença, vem para o Brasil. Fui vereador aqui em 1993, fui candidato a deputado estadual aqui em 1994, com o Fernando Graça, com o falecido. Fui candidato a vice-prefeito aqui, com o Fernandinho Graça. Então, eu tenho um passado assim, extenso aqui na vida política de Valença, e estou satisfeito de participar dessa casa com meus pares, entendeu? Que na minha legislatura lá atrás, eu não tive a oportunidade de conviver com gente tão sadia, assim, politicamente, igual vocês estão aqui. É um prazer estar aqui com vocês e agradeço ao Pedro Graça mais uma vez. Tá? Obrigado. Senhor presidente, se o senhor me permite, eu não poderia deixar, porque você não pôde estar lá ontem, Saulo, esse título aqui, ele é extremamente importante para nós todos, e você merece, não só porque você colocou aí da sua dissertação, mas você esqueceu de dizer do mais importante, que é o seu trabalho como médico, que atua e atende e ajuda muita gente nessa cidade, e eu mesmo posso dizer com muita tranquilidade que você saiu daqui um dia para fazer um atendimento, um óbito, foi a Parapiona, subiu o morro, que eu fiquei no meio do caminho, ele dobrou o morro lá, 7 horas da noite, foi lá, testou, perguntei, doutor, quanto é? Não é nada, porque é um cara que tem um coração imenso. Então, Saulo, isso te engrandece muito. E esse título é pequeno, pelo aquilo que você faz pelo nosso município de Valença. E para mim foi uma honra, junto com o Saulo, poder dar esse título a você. Como não tem a ordem do dia, desejo a todos uma boa noite, um bom final de semana, até terça-feira, se Deus quiser. Que isso? Perdão, tem ordem do dia aqui. Passamos então a chamada. Doutor Saulo, David Nogueira, Fabiano Vasconcelos, Presente. vereador Fábio Antônio, Marcelo, está justificado, né? Marquinhos, Michele, está justificado, Celso, Pedro, Sr. Rafael, Saulo presente, Silvio Graça. Primeira discussão do veto total da Lei Ordinária 3.031 de 2018, referente ao projeto de lei ordinária número 28 de 18, vereador Silvio Graça. Atribui o nome ao Distrito Industrial Arnaldo César Garcia, ao até então conhecido Distrito Industrial de Valença, localizado no bairro Parque Pentanha, e da outras providências. Votação, segunda discussão e votação, a gente coloca para o dia 4/12. Primeira discussão do veto parcial da Lei 3.055 de 2018, referente ao projeto de lei ordinária de número 30 de 2018, autoria também do vereador Silvio Graça. Institui neste município um circuito
atual, intitulado Circuito Turístico Esportivo de Visitação às Antigas Fazendas de Café e da outra providência. Também coloco segunda discussão e votação para o dia 4/12. Agora sim, no mais, uma boa noite a todos e até terça-feira, se Deus quiser.